Você acha mesmo que o silêncio vai deixá-la louca por você? Acorda, irmão. Nem toda ausência causa saudade. Às vezes, ela causa liberdade. A maioria dos homens ainda acredita que sumir vai ensinar uma mulher a sentir sua falta. Mas o que poucos entendem é que, quando você desaparece, o que ela sente diz mais sobre o seu impacto do que sobre o seu jogo. E é aí que muitos perdem feio. Ela não sente a sua falta porque você sumiu. Ela sente a sua falta se você foi memorável. Se não foi, o seu silêncio é só mais um espaço vago no dia dela. Duro de ouvir? Talvez. Mas é exatamente essa a verdade que muitos homens evitam encarar. Durante sua ausência, ela não fica só chorando no travesseiro ouvindo música triste. Não, cara, ela está repensando tudo. Reavaliando quem você foi, o que você entregou, o que você deixou de entregar. E, principalmente, se vale a pena te querer de volta. Enquanto você joga o sumiço estratégico, ela pode estar sentindo alívio, paz, um gosto novo de liberdade. E pior, pode começar a imaginar como seria a vida dela sem você e gostar do que vê. A sua ausência só dói nela se a sua presença foi forte. Homem que marca, mesmo distante, continua ecoando. Mas se tudo que você ofereceu foi carência, ciúme, cobrança ou presença fraca, então, meu parceiro, seu silêncio será bem-vindo como férias mentais. Esse vídeo não é para te agradar, é para te acordar. Você precisa entender a psicologia por trás do que uma mulher sente quando você some. E isso não se baseia em achismos. Se baseia em comportamento real, repetido, testado. Você vai ouvir verdades aqui que talvez ninguém teve coragem de te dizer, mas é melhor aprender agora do que continuar vivendo num mundo onde você acha que sumir é sempre o truque certo. Preparado? Então, vamos entrar na mente dela e descobrir o que realmente acontece quando você desaparece. Primeira, ela sente sua falta? Nem sempre. Homem, para de viver na ilusão de que toda mulher vai sentir sua falta só porque você sumiu. Isso é ego, não estratégia. A verdade é simples. Ela só sente falta do que foi bom. E se a sua presença não foi impactante, a sua ausência é só silêncio. E nem sempre silêncio incomoda. Às vezes ele alivia. Tem cara que acha que sumir vai ativar gatilhos emocionais nela, como se fosse mágica. Mas não existe mágica onde não houve conexão. Se você foi neutro, chato, inseguro, ou apenas mais do mesmo, ela simplesmente não tem o que sentir falta. E ponto. Imagina um cara que estava sempre disponível, mandando mensagem o tempo todo, fazendo tudo o que ela queria, dizendo sim para tudo. Um dia ele decide sumir, achando que agora ela vai correr atrás. Mas o que ela sente? Paz, espaço, respiração. Porque ele não era desejado, ele era conveniente, ele era fácil. A ausência dele não machuca, liberta. E tem outro tipo também. O cara que era presente, forte, fazia ela rir, trazia energia, tinha opinião, criava momentos marcantes. Quando esse cara some, aí sim ela sente. Ela acorda e percebe aquele vazio com nome. Não é todo mundo que deixa saudade, meu irmão. É só quem marcou. E aqui vai o ponto que você precisa entender. Ela sente a sua falta quando você era alguém que somava. Alguém que fazia o dia dela ser melhor, que fazia a mente dela se movimentar, que deixava um cheiro, uma ideia, uma lembrança. Do contrário, não tem saudade, tem alívio. E cuidado, quando ela não sente sua falta, ela não manda sinal, ela só te esquece. E quando você tenta voltar, já é tarde demais. A cadeira está ocupada. Você quer ser o homem que ela sente falta? Então, antes de sumir, seja alguém que ela vai lembrar. Segunda, ela começa a se testar emocionalmente. Quando você some, ela não entra em desespero de imediato. A maioria das mulheres se testa primeiro. Isso mesmo. Ela começa a observar a si mesma como se fosse um experimento emocional. Ela pensa: será que eu realmente gosto dele? Será que eu vou sentir falta dele amanhã? E se eu não responder quando ele voltar? Essas perguntas não são bobas, são termômetros. Ela está se medindo por dentro.
está vendo o quanto você afeta, ou não afeta, o mundo interno dela. Aí começa o jogo psicológico silencioso. Ela deixa de te procurar, não porque quer te punir, mas porque quer ver se sente vontade de procurar. E se não sentir, adivinha? Ela nem tenta forçar. Porque mulher, quando percebe que está forçando o sentimento, se retrai. Muitos homens não percebem que o maior desafio não é reconquistar uma mulher, é permanecer como alguém emocionalmente relevante para ela. Porque assim que ela sente que consegue viver bem sem você, algo muda. Não por raiva, mas por clareza. Nesse processo, ela vai observar: minha ansiedade aumentou ou diminuiu com a ausência dele? Tô dormindo melhor ou pior? Minha rotina ficou mais leve? E essas respostas são mais perigosas do que um não direto. Porque quando uma mulher percebe que a vida está mais leve sem você, ela não briga. Ela vai embora em silêncio. E é aí que muitos homens perdem o controle da situação. Acham que estão no comando porque foram eles que sumiram. Mas a verdade é que no bastidor, ela está decidindo se você faz falta ou se era só ruído emocional. Ela se testa. E se ela passar no teste, você perde. Simples assim. O homem que entende isso começa a agir diferente. Ele não some como jogo. Ele se valoriza antes, durante e depois da presença. Porque quando você é um cara de impacto real, ela nem quer fazer esse teste. Ela já sabe a resposta. Sim, ele me faz falta. Terceira, ela observa quem está dando atenção. Enquanto você some achando que está criando mistério, ela está recebendo notificações, curtidas, mensagens, convites. E o mais importante, ela está prestando atenção. Não se engane, a ausência cria espaço. E esse espaço é rapidamente preenchido por algo ou alguém. Mulher que se preza não fica parada esperando alguém que sumiu sem explicação. Ela segue a vida e presta atenção em quem está notando a presença dela. Você acha que ela não percebe quem começou a responder os stories? Quem comentou a nova foto? Quem ofereceu ajuda com algo simples? Ela percebe tudo. O mesmo que não queira nada com esses caras, ela começa a comparar. Enquanto você se afasta, achando que ela vai ficar obcecada com sua ausência, ela está observando como outras pessoas a tratam com presença. E aí surge o contraste. A diferença entre o que você oferece e o que ela está começando a receber. Mesmo que ela não pule para outro relacionamento, a cabeça dela já começou a fazer contas. Ela começa a pensar: por que eu estou me apegando a alguém que sumiu se tem gente aparecendo aqui todos os dias? E isso é perigoso, porque não precisa de muito para virar a chave emocional de uma mulher que está carente, confusa ou apenas aberta a algo mais leve. E não é que ela esteja traindo ou trocando, é que ela está acordando. E uma mulher acordada é muito mais racional do que muitos homens acreditam. Ela enxerga quem faz esforço, quem se importa, quem está disposto a entrar na vida dela com atitude e não com joguinho. Aí vem o baque. Você volta esperando ela com saudade. Mas ela te olha com olhos diferentes. Você ficou no passado? Ela não diz que alguém tomou seu lugar. Ela só deixa claro, no olhar, que seu espaço já não é mais o mesmo. Homem esperto não some achando que o mundo dela para. Ele entende que sumir tem risco. E o maior deles é esse: alguém pode aparecer e ser melhor que você. Quarta, ela mede o seu valor pelo silêncio. Homem, entenda uma coisa. Quando você some, ela não fica só sentindo sua falta. Ela te avalia. E sabe qual régua ela usa? O seu silêncio. O tempo que você some, o tipo de sumiço, a maneira como você volta ou não volta. Tudo isso fala mais alto do que suas palavras quando estava presente. O seu silêncio é analisado como se fosse um relatório. Ela interpreta o que você quis dizer sem dizer nada. E você acha que está jogando duro? Não, irmão. Muitas vezes você está só entregando o recado errado. Quer ouvir uma verdade que machuca? Ela pode perceber que você não vale tanto assim só porque sumiu do jeito errado. E sabe o que é mais doido? Muitas vezes o cara até era legal, tinha presença, criava conexão, fazia ela rir. Mas aí ele some, achando que está no controle,
e o silêncio dele grita uma frase que ela não consegue ignorar. Talvez eu não signifique tanto assim para ele. E a partir daí, meu parceiro, ela começa a te desvalorizar. Não por vingança, mas por lógica. Se você trata como descartável, ela aprende a te tratar como dispensável. Essa é a crítica. Muito homem ainda confunde ausência com poder e não entende que sumir sem propósito, sem presença antes, sem atitude depois, só mostra falta de direção, não estratégia. Você quer parecer um homem de valor? Então seu silêncio tem que ter peso, não vazio. Tem que vir depois de momentos fortes, não depois de presença fraca. Senão, ela olha para tudo que você foi e pensa: se ele sumiu assim, é porque eu não era prioridade. E pior, ela aceita isso. Ela não discute, ela só te rebaixa mentalmente. Acorda. O jogo não é só fazer falta. É ser alguém que vale a pena ser sentido quando não está. Se você quer que seu silêncio diga algo, primeiro faça sua presença significar algo. Porque no fim, ela não mede seu valor pelo que você fala, mas pelo que você faz quando não diz nada. Quinta, ela compara você com outras opções. A pior mentira que muitos homens contam para si mesmos é essa: ela só tem olhos para mim. Mentira, pura ilusão. A verdade, quando você some, ela ativa o radar de comparação, consciente ou inconscientemente, e não precisa ser alguém que ela quer pegar. Pode ser um colega de trabalho, um amigo antigo ou aquele cara que vive curtindo as fotos dela. De repente, ela começa a perceber: esse aqui conversa melhor. Aquele ali tem mais atitude. O outro ali presta atenção nos detalhes. E adivinha com quem ela te compara? Com todos eles. Sim, com todos. Porque quando você sai da cena, outros entram automaticamente. O mesmo que ela não queira um deles, só o fato de perceber o contraste já muda a percepção dela sobre você. Enquanto você está ausente, achando que isso te torna raro, ela pode estar olhando para outro e pensando: esse aqui nem precisou sumir para me manter interessada. E é aí que o jogo vira. Ela compara a forma como você sumiu com a forma como o outro aparece. Ela compara o tempo de resposta, o nível de atenção, a energia da conversa. E tudo isso pesa, porque mulher é sensorial. Ela lembra como você a fez sentir. E se alguém faz ela se sentir melhor, mais leve, mais vista, você começa a perder espaço. E sabe o que é pior? Ela não vai te contar que está fazendo essas comparações. Ela vai sorrir igual, vai responder suas mensagens. Mas por dentro, a balança já começou a pender para o lado mais interessante, e você nem percebeu. Homem que acha que mulher vai ficar esperando enquanto ele decide o que quer, não entende como a mente feminina funciona. Elas não ficam paradas, elas analisam e, principalmente, elas comparam. Você quer ser a escolha dela? Então pare de sumir esperando ser desejado. Seja tão bom que, mesmo com outras opções na mesa, ela nem cogite te substituir. 6. Ela sente alívio se você era carga. Essa vai doer, mas talvez seja a mais necessária até agora. Quando você some, nem sempre ela sente tristeza. Às vezes, ela sente alívio. Sim, alívio. Paz, leveza. Como quem tirou uma mochila pesada das costas. E sabe por quê? Porque tem homem que, ao invés de somar, pesa. Emocionalmente, mentalmente, até fisicamente. E quando esse tipo de homem some, ela respira. Muitos caras acham que só porque estavam presentes estavam fazendo bem. Mas estar presente e ser um peso são coisas bem diferentes. Tem cara que só reclama, só cobra, só se vitimiza, só suga energia. Vive com insegurança travestida de cuidado. Quer atenção o tempo todo. Precisa de afirmação o tempo inteiro. Isso não é carinho. Isso é cansaço. E o mais louco, às vezes nem ela percebe o quanto estava sobrecarregada. Mas é no momento que você desaparece que tudo muda. Ela começa a se sentir mais leve, sem saber por quê. A ansiedade baixa, a mente silencia, a rotina flui. Aí vem o pensamento que mata o interesse de vez. Se ele me fazia sentir assim, talvez eu não devesse ter ficado tanto tempo ali. Essa frase aparece como um sussurro, mas cresce e vira um grito interno.
Eu mereço mais. E você? Continua achando que o silêncio vai fazer ela correr atrás. Homem, escuta isso com seriedade. Se a sua presença causa mais confusão do que clareza, mais tensão do que paz, ela não vai te querer de volta. Vai agradecer por ter saído. E aqui vai o puxão de orelha. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Você tem sido um homem que soma? Ou um fardo disfarçado de parceiro? Porque se você desaparece e ela sente alívio, a culpa não é do sumiço. É da forma como você se fazia presente. Então para de achar que ela sempre vai sentir sua falta. Às vezes ela sente algo muito mais perigoso para você. Ela sente que está melhor sem você. 7ª. Ela cria narrativas, boas ou ruins. O que você não fala, ela inventa. Sim, irmão. Quando você some, o silêncio vira palco para a imaginação dela. E a mente de uma mulher, principalmente se ela estava envolvida, não fica parada. Ela começa a montar uma história. E nem sempre é a que você gostaria. Se você foi um cara presente, maduro, com atitude, talvez ela crie uma narrativa onde você está focado no trabalho, resolvendo a vida, precisando de espaço. Ela até te respeita por isso. Mas se você foi incoerente, inseguro ou frio, a história que ela monta te pinta como covarde, desinteressado ou infantil. E o pior, uma vez que essa narrativa é formada, você não tem mais controle. Ela decide como te enxergar a partir do que você não explicou. Mulher não gosta de vazio emocional. E quando esse vazio aparece, ela preenche com hipótese, suposição, sentimento, julgamento. E isso molda como ela vai te tratar quando, ou se, você voltar. Ela pode pensar, ele sumiu porque está com outra. Ele está brincando comigo. Ele não é homem suficiente para dizer o que sente. Ou até, ele não sabe o que quer. E isso já é a resposta. Você acha que está ganhando tempo, mas na cabeça dela você está mostrando fraqueza ou desinteresse. Porque no mundo feminino, atitude comunica. E a ausência, meu amigo, também comunica, mesmo que você ache que não está dizendo nada. E aqui está a parte que mais dói. Quando ela decide o papel que você ocupa na mente dela, é muito difícil mudar. Se ela te rotulou como moleque, você pode até voltar com flores, mas vai continuar sendo o cara que sumiu como um menino. Então entenda, a narrativa que ela cria depende do impacto que você deixou. Se foi fraco, o silêncio vira julgamento. Se foi forte, o silêncio vira curiosidade. A escolha é sua, antes de desaparecer. 8º, ela pensa mais em você quando você não responde. Pode até parecer contraditório, mas é real. Quando você não responde, ela pensa mais em você. Mas calma, isso não é necessariamente uma vantagem. A mente feminina não lida bem com pendências emocionais. Quando uma conversa fica no ar, sem resposta, sem fechamento, sem direção, a mente dela entra em modo análise, e isso ativa o pensamento repetitivo. Ela começa a pensar, será que ele me ignorou? Será que aconteceu algo? Será que eu fiz algo errado? Ele perdeu o interesse? Tá jogando? E cada pergunta dessas te mantém vivo na cabeça dela, pelo motivo errado. Você não está lá porque foi incrível. Você está lá porque deixou um ponto de interrogação. E isso é perigoso, porque dependendo da história entre vocês, o simples ato de te ignorar pode virar o gatilho que a deixa obcecada ou completamente desmotivada. Nenhum dos dois extremos é saudável. Sim, tem mulher que vai sentir a sua ausência mais forte só porque você parou de responder. Mas a questão é, o que você está construindo com isso? Curiosidade, raiva, desejo ou decepção? Tem homem que acha que responder rápido demais é coisa de desesperado, e por isso tenta aplicar o famoso gelo. Mas vamos ser sinceros, a maioria nem tem um plano, só sumiu porque quis ver o que acontece. Resultado? Ela pensa mais sim, mas não como antes. Ela começa a ver você como um jogo, como uma incógnita. E o pior, ela pode perder o respeito por você. Porque o homem que não responde de forma clara, direta e segura é o homem que parece perdido. O homem perdido não é atraente. Quer causar impacto real? Seja claro. Porque sim,
Ela pensa mais quando você não responde. Mas pense bem, o que exatamente ela está pensando de você? No final, o que vai fazer ela te admirar não é o seu silêncio, é a sua postura. Nona, ela espera que você retorne, mas muda. No início, quando você some, ela até espera. Ela acorda e olha o celular, abre o Instagram, fica tentando entender por que você ainda não apareceu. Ela relembra as conversas, pensa no que poderia ter feito diferente, se pergunta se você está testando ela, se está com outra, se está só ocupado. Mas o tempo vai passando. E com o tempo, ela muda. O que começou como espera vira aceitação. O que era ansiedade vira adaptação. E o que era vontade de te ter de volta vira uma nova versão dela. Com você fora do plano. Você acha que está no controle porque ela ainda não bloqueou, ainda não te respondeu com frieza, ainda não deixou de te seguir. Mas o que você não vê é que por dentro ela já não sente mais o mesmo. É como uma ferida que parou de doer. Ela não esquece. Ela só não liga mais. E quando você volta, achando que vai ser recebido com saudade, encontra outra mulher. Ela pode ter o mesmo rosto, a mesma voz, o mesmo corpo. Mas o coração não é mais seu. Esse é o erro de muitos homens. Eles confundem o silêncio dela com paciência. Acham que o tempo vai manter tudo no lugar, como se os sentimentos dela fossem congelados esperando um oi sumido. Mas sentimentos não congelam. Eles mudam, amadurecem, se cansam. Você pode até voltar achando que tem crédito, mas descobre que o seu tempo acabou. Ela esperou, sim. Mas enquanto esperava, ela cresceu. Ela se fortaleceu. Ela entendeu o valor que tem. E quando uma mulher entende o valor dela, ela para de aceitar pouco. Então não se engane. Ela pode estar calada, mas não está parada. Ela pode estar quieta, mas não está esperando por você para sempre. Você tinha o coração dela. Agora talvez tenha só o histórico de conversa. O de 10. Ela decide se você é homem ou moleque. No fim das contas, o seu sumiço não é só ausência, é teste, é julgamento, é um divisor de águas entre o respeito e o desprezo. Durante o tempo que você está fora, ela não está apenas sentindo saudade ou criando teorias, ela está te analisando, e o veredito final sempre chega. Esse cara é homem ou é moleque? Um homem pode até se afastar, mas ele deixa rastro de maturidade. Ele se comunica, tem presença, tem postura antes do silêncio. E quando volta, volta com intenção. Agora, o moleque some porque não sabe o que quer. Some para ver se ainda tem poder. Some porque é fraco, emocionalmente instável ou covarde. A mulher percebe isso, mesmo sem falar, mesmo sem confrontar. Ela observa tudo e guarda a classificação na mente dela. Homem igual confiança, direção, impacto. Moleque igual joguinho, insegurança, energia barata. E tem algo que muitos não entendem. Ela pode até ainda sentir algo por você. E mesmo assim te classificar como moleque. Porque o respeito vem antes da emoção. Se ela não te respeita, não importa o que você desperta nela, ela não vai se entregar. O erro que muitos cometem é achar que o tempo vai apagar essa análise. Não vai. Mulher não esquece a forma como você se comportou. Ela grava. E no dia que você tentar voltar, é essa memória que vai falar mais alto do que qualquer mensagem bonitinha. Quer um conselho direto? Antes de sumir, se pergunte: quando ela olhar para mim depois disso, vai ver um homem ou um moleque? Porque o rótulo que ela te der nesse silêncio é o que vai determinar se você tem alguma chance ou já está emocionalmente eliminado. A maioria dos homens não perde uma mulher. Perde o respeito dela. E quando isso acontece, ela nunca mais volta do mesmo jeito. Se você já passou por isso ou está passando, comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua história. Sem julgamento. Só verdade. Respondo quem comentar porque esse espaço é nosso e é para homem que quer acordar. Vamos conversar.